Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao assunto que nós falamos no último vídeo, o que acontece lá? Trabalharemos hoje com o Teorema de Tales. O Teorema de Tales, ele é um assunto muito importante, ele requer muita atenção e a gente vai fazer assim, ó. A ideia do Teorema de Tales, o enunciado do Teorema de Tales fala o seguinte: você tem um feixe de retas paralelas cortados por duas ou mais retas transversais. Nós dizemos que ele vai formar sobre essas retas segmentos proporcionais. Para facilitar a vida, vamos fazer o seguinte: quando ele diz um feixe de retas paralelas, ele está se referindo ao seguinte, ó. Quer ver? Ó? Eu vou colocar uma reta aqui, dá uma olhada nisso, vou chamar essa reta de R1, tudo bem? Um pouco mais para baixo, eu vou colocar uma outra reta, que eu vou chamar de R2, só que eu uso o símbolozinho, lembra? R1 paralela a R2. E um pouco mais abaixo ainda, eu jogo uma terceira reta, que eu vou chamar ela de R3, paralela também. Perceba, eu tenho um feixe de retas paralelas. Ele é cortado por duas ou mais retas transversais. Ó, jogo uma reta para cá, uma transversal, vamos chamar essa transversal de T1, transversal 1, e uma outra transversal para cá, ó. Joga ela para cá, vou chamar de transversal T2. Tudo bem? O que você tem que enxergar ali é o seguinte, ó. Essa reta, as retas T1 e T2 cortaram, interceptaram as retas paralelas R1, R2 e R3. E os segmentos que são proporcionais que nós identificamos para você são os seguintes, ó. Esse pedaço aqui, ó, estou destacando ele em vermelho, é um segmento, vamos chamar ele de X, por exemplo, um segmento X. Abaixo dele, ó, eu tenho um segmentozinho azul, aqui, ó. Esse segmento azul, vou imaginar que ele vale 6. Tudo bem? Do lado, eu tenho um outro segmento aqui, ó, vou destacar em vermelho também. Vamos supor um valor 3. E aqui eu tenho um outro segmento, eu vou supor o valor 9. Tá bom? São valores aleatórios, eu escolhi aleatoriamente ali só para te dar a ideia. O que você tem que enxergar dentro disso é o seguinte: eu posso estabelecer duas relações, na verdade uma terceira. Tá? Quais são as relações que eu posso estabelecer? Primeiro, um feixe de paralelas, R1, R2 e R3 são paralelas, cortadas por duas transversais. Eu disse que formarão sobre essas retas segmentos proporcionais. Qual é a ideia? Primeira ideia de proporção que você pode estabelecer ali é a seguinte, ó, o x está para 6, ó, o x está para 6, assim como o 3 está para 9, assim como o 3 está para 9. Lembre disso aqui, ó. Olha o que foi que eu fiz, só retomando. Esse pedaço está para o de baixo, assim como o 3 está para 9. É uma proporção, tá? Só que daí, o que você tem ali, ó? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. O x ele vai multiplicar o 9, vai dar 9x, vai ser igual. O 6 vai multiplicar o 3, vai dar 18. O 9 passa dividindo, o x ele vai ser igual a 18 dividido por 9, chegamos num x igual a 2. Lembra que eu disse? Esse é um caminho. Se você enxergar essa proporção, ótimo. Mas tem uma outra proporção que você pode estabelecer também, que você vai chegar na mesma resposta. Ó, a segunda ideia é a seguinte. Perceba o que eu fiz anteriormente. Anteriormente, eu falei que o x está para 6, 3 está para 9. Eu posso estabelecer a seguinte proporção, que x está para 3, que x está para 3, assim como o 6 está para 9, assim como o 6 está para 9. Tenta perceber que essa proporção aqui, ó, quando você multiplica produto dos meios pelos extremos, x vezes 9, ó, dá 9x, vai ser igual 3 vezes 6, anteriormente eu fiz 6 vezes 3, continua dando o mesmo 18. E continua dando o mesmo x igual a 2. O mesmo x igual a 2, continua dando o mesmo valor. O que acontece ali, ó? O que eu quero dizer para você é assim, ó, não importa qual caminho você escolha, vai chegar na mesma resposta. Só que eu tenho uma terceira opção e eu preciso que você visualize ela desde o primeiro exemplo, tá? Qual é essa terceira opção, esse terceiro caminho? Quando nós dizemos que eu tenho um feixe de retas paralelas, eu posso colocar quantas paralelas eu quiser aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar mais uma. Vou jogar mais uma paralela aqui, ó.
Ah, mas eu posso? Sim, você pode inventar uma paralela. Ó, uma reta 4 paralela também. Só tem um detalhe. Como a reta é infinita, o pedido que a gente faz é prolongue essa reta T1, prolongue essa reta T2. Ó, aqui eu vou ter que arrumar um pouquinho, ficou em cima, não tem problema. Só que aqui você tem uma sacada. Quer ver? Ó? E a sacada que você tem é a seguinte. Eu fiz essa distância proposital para acontecer o seguinte, ó. Esse pedacinho que eu estou marcando em verde, ele vai ser exatamente x mais 6. Então você vai falar assim, professor, como assim? Eu fiz a soma desses dois segmentos. Só que do outro lado, desse lado aqui, eu vou fazer exatamente a soma desses dois segmentos. 3 mais 9 dá 12. Então eu tenho mais uma proporção, na verdade mais duas. Eu posso fazer assim, ó. X está para x mais 6, assim como 3 está para 12, mais uma opção. Ou 6 está para x mais 6, assim como 9 está para 12, mais uma opção. Por que eu estou te dando essa terceira opção, né? Que se você for analisar ali dentro, nós temos mais várias opções dentro daquilo ali. Mas por que eu estou passando exatamente isso? É muito provável, tá? É muito provável que eles cheguem para você e coloquem exemplos assim, ó. Vamos fazer assim? Só vou deixar aqui de lado aqui, ó, para você dar aquela congeladinha na tela para que você consiga copiar depois. Mas ó, eu vou apagar esse lado e a gente vai fazer assim, ó. Eu vou dar uma opção parecida com esse exemplo, certo? Uma opçãozinha bem parecida com esse exemplo aqui que eu vou apagar. Só para você perceber o seguinte, ó, o que pode aparecer, porque muitos exercícios como esse, eles tendem, né? Eles induzem você a pensar em sistema linear. É um caminho, mas eu gostaria que você fizesse assim, ó. Quer ver? Jogo lá uma reta V. Aqui eu jogo, ó, uma reta R. E aqui eu vou jogar uma terceira reta, que eu vou chamar de reta S. As três retas são paralelas. Daí aqui eu tenho uma transversal aqui, e aqui eu tenho uma outra transversal aqui, ó. Certo? Vamos chamar de transversal A e transversal B. Duas retas. Repare que o nome pouco importa, tá? Chame como você achar melhor. Mas a gente vai fazer assim, ó. Eu vou colocar 2 e 8, x e y. Tudo bem? A proporção que eu tenho, só tem um detalhe. No enunciado, eu vou falar para você isso aqui, ó. É dado que o x mais y é igual a 32, por exemplo. Certo? Isso aqui é fornecido para você, ó. Isso eu tenho que te fornecer. O que a gente pode fazer, ó? Tá? O que a gente pode fazer? Se você quiser montar um sistema, você pode ficar à vontade. Você vai falar assim, como assim eu montaria um sistema? Eu vou fazer no cantinho. Ó, a proporção que eu tenho aqui, a primeira opção, eu vou até colocá-la de outra cor aqui, eu vou colocar numa cor verde. Esse asterisquinho que eu vou pôr ali, é um dos caminhos, que é o caminho utilizando o sistema linear, que você pode fazer. Eu sei que o 2 está para x, assim como o 8 está para y. Ou 2 está para 8, assim como x para y. Veja lá qual que você prefere. 2 está para x, assim como 8 está para y. Tudo bem? Daí, se você multiplicar cruzado, ó, o 2 vezes y dá 2y, isso vai ser igual a x vezes 8, dá 8x. Conclusão, passo 2 dividindo, o y ele vai ser igual a 4 vezes o x. Daí eu tenho aquela relação ali, ó, o y vale 4x. E eu disse para você assim, ó, você pode fazer por um sistema linear. Como assim um sistema linear? Eu sei que a soma de x com y é 32. E eu sei que o y vale 4x. O que acontece? Ó, você usa a relação que x mais y é igual a 32. Perceba, o x mais, no lugar desse y, eu coloco isso aqui, ó, 4x, que vai ser igual a 32. 4x mais x dá 5x, vai ser igual a 32. Passo 5 dividindo, vai ser igual a 32 dividido por 5. Ó, 5 vezes 6 dá 30, né? Para 32 cai 2. 5, põe a vírgula, 5 vezes 4, 20. O x ele vai ser igual a 6,4.
Daí o que acontece? Se você pegar e trocar aqui por 6,4, você acha o valor do y, resolvido o problema. Eu vou te dar um outro caminho para você fazer aquilo ali. Ó, a gente vai até separar aqui, ó, passar uma linha para cá, só para separar essa contarada. Tudo bem? Aquele caminho ali no canto é uma opção. A outra opção que você tem é fazer o que eu fiz agora há pouco. Lembrar o seguinte, ó, de criar mais uma paralela. Olha isso. Eu crio mais uma paralela aqui. Vou chamar de paralela T. Prolongo esse segmento para cá, essa reta para cá. Prolongo essa reta para cá. Prolonguei as duas. Só que, o que vai acontecer? Dá uma olhada. Esse pedaço aqui vai ser 10. Você vai falar, mas eu vou adivinhar? Não, você está usando a soma desses dois. E esse pedaço aqui, ó, você vai usar ele como sendo x mais y, que é a soma desses dois. Aí você vai falar, mas no enunciado o cara falou que o x mais y é 32. Justo. Eu sei que o x mais y é 32 do enunciado. O que eu posso fazer? Ó? Olha a proporção. 2 está para x, olha isso. 2 está para x, assim como o 10 está para x mais y. Assim como o 10 está para... Peraí. X mais y é 32. Então eu ponho 32. Olha que coisa mais linda do mundo, ó. O x multiplica 10. Dá 10x, vai ser igual. O 2 multiplica o 32, dá 64. 10 passa dividindo. O x ele vai ser igual a 6,4. Perceba que o trabalho é muito menor mesmo, tá? Daí o que você pode fazer, ó? Você poderia usar a mesma proporção aqui, ó. O 8 está para y, dá até para fazer essa aqui, ó. Quer ver? Vamos jogar aqui no cantinho. O 8, ó, o 8 está para y, 8 está para y, assim como o 10 está para 32, assim como o 10 está para 32. Daí você tem de novo produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ó, o y multiplica 10, dá 10y, vai ser igual. O 8 vezes 32, vou no rascunho aqui, ó. Ó, 8 vezes 32. 8 vezes 3, ou 3 vezes 8, 24. 8 vezes 2, 16. Estamos falando de 256. 10 multiplicando passa dividindo. O y vai ser igual a 25,6. Certo? Passa dividindinho, 25,6. Perceba que se você somar os dois, você chega na medida de 32. Então assim, ó, o que nós temos aqui? Um caminho por sistema, eu acho trabalhoso. Segundo caminho, pegue a soma dos dois segmentos, prolongue para baixo. Soma dos dois, prolongue para baixo. Você tem mais uma proporção e facilita a tua vida e chega na respostinha. Tudo bem? Lembrando, teorema de Tales é importante demais. A gente precisa tomar cuidado com isso. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Todas as aulas para frente, eu vou mostrar para vocês uma propriedade ou outra vinculada a isso, tá? Vinculada a isso. Ele vai ser teorema de Tales disfarçado em algumas situações ali, tudo bem? Mas por enquanto, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Olha só, vocês têm a atividade da página 122, atividade 1, 127, atividade 1, 128, de olho na prova. Façam, dê um carinho grande para isso porque é importante, tudo bem? Moçada, por hoje ficamos por aí. Um grande abraço para você, obrigado pelo carinho e pela paciência. Tchau, tchau, até mais.